Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 23, Estranha Moral. No programa de hoje, iremos inicialmente relembrar as 6 passagens do Evangelho que comentamos nos programas anteriores. Isto porque, ao analisarmos essas passagens, vemos claramente que Jesus estabelece algumas condições para que os seus discípulos possam segui-lo. A primeira passagem se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Abre aspas. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Depois nós temos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Abre aspas. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Fecha aspas. Em seguida, vemos Mateus, capítulo 19, versículo 29. Abre aspas. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Fecha aspas. O próximo se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Abre aspas. Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Fecha aspas. A próxima passagem se encontra também em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Abre aspas. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Fecha aspas. E por fim, a última passagem dessa primeira parte do estudo também se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 59 a 60. Abre aspas. Disse a outro: Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Fecha aspas. Bem, meus amigos, como comentamos no início, estas passagens evangélicas nos demonstram de forma inequívoca que não era qualquer pessoa que podia ou que tinha condições de seguir Jesus. Seguir Jesus requer
algumas características do discípulo que infelizmente nem todos ainda possuem. Por exemplo, muitos dos que seguiam Jesus estavam interessados somente nos benefícios físicos, mas ele, o Mestre, não queria que as pessoas o seguissem por qualquer motivo. Era preciso negar a si mesmo e carregar a sua cruz. O jovem que pede para seguir Jesus era escriba, conforme consta no Evangelho, segundo Mateus capítulo 8, versículo 19. E provavelmente conhecia as leis, mas não as praticava. Ele não sabia que seguir Jesus implicava em renunciar à cólera, à violência, aos vícios, aos maus hábitos, aos maus pensamentos e aos maus atos. Seguir o Mestre é desapegar-se dos bens transitórios deste mundo. É esquecer-se de si mesmo em benefício dos outros. Mas qual seria realmente a intenção do jovem escriba? Por que ele queria seguir Jesus? Ele desistiu ou seguiu o Mestre? O empenho de seguir Jesus pede despojamento dos interesses materiais. Quem está muito preocupado em melhorar sua condição financeira, em projetar-se socialmente, não tem tempo nem disposição para ajudar o próximo, empenho que resume a filosofia de trabalho cristão para a edificação do reino de Deus. Ainda hoje, em variados círculos religiosos, a vocação de servir é, não raro, suplantada pelo interesse em servir-se, esquecidos completamente os ideais de humildade e simplicidade preconizados por Jesus. Em um outro caso, Jesus faz uma convocação ao trabalho, mas o discípulo convocado solicita adiamento. E nós? Há quantas reencarnações estamos solicitando o nosso adiamento à adesão ao trabalho? Seguir Jesus deve ser ato prioritário em nossas vidas. O discípulo fala em enterrar seu pai, honrando assim o mandamento de honrar pai e mãe. Se o pai houvesse realmente falecido, aquele homem não estaria ali. Provavelmente ele se referia aos cuidados com o genitor. Porém, para Jesus, família é toda a humanidade, e não apenas aqueles que nos são ligados pelos laços da consanguinidade. Nosso egoísmo nos faz achar que família é algo muito especial e restrito, uma espécie de clube fechado, onde são admitidos apenas os que têm o mesmo sangue. Jesus não recomendou que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Cadáver é carne sem vida. Morto é alguém que se ausenta da vida. São conceitos diferentes. Muitos perambulam nas sombras da morte sem morrer, encarcerados na própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Morta é a criatura árida de valores morais e espirituais. É a criatura sem fé. Se já sabemos que a morte não existe, por que nos importamos tanto com ela? Vivos no espírito, muitas vezes mortos na carne. Assim, deixemos que os mortos para a fraternidade cuidem uns dos outros, no estreito círculo da família consanguínea. Se desejamos seguir Jesus, é imperioso cuidar também da família universal. Os evangelistas não dizem se o discípulo foi enterrar o pai ou se seguiu Jesus.
Cirilo de Alexandria disse tratar do diácono Felipe, que pertenceu à Casa do Caminho, sendo eleito um dos 7 diáconos para zelarem pelo bom andamento daquela casa. Um terceiro promete seguir Jesus, pedindo antes que vá se despedir de sua família. Essa ideia de que o exercício da vocação religiosa implicava em deixar a família para servir a Deus foi ensinada durante muitos séculos na Idade Média. Muitos vacilam no caminho espiritual porque ficam preocupados com o fato da família não concordar com a sua opção, ou ficam esperando a adesão dos familiares aos seus ideais religiosos. Perdem tempo, produzem pouco e acabam se desviando com facilidade. Quando Jesus se refere ao arado, precisamos lembrar que o arado é pesado, necessita do esforço de colaboração entre o homem e o instrumento, provocando suor e requerendo muitos cuidados. Fere a terra para que ela produza, constrói o berço das sementeiras. Quando passa, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Se guiarmos o arado e olharmos para trás, o sulco feito na terra sairá torto. A estrada de nossa evolução espiritual é árdua, íngreme, estreita, cheia de pedras pontiagudas e espinheiros. É preciso coragem e decisão inabalável, com prévio conhecimento das nossas próprias capacidades. Precisamos aprender com o divino cultivador, abraçando o arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele tirar as mãos, a fim de evitar prejuízos graves à terra de nós mesmos. Meditemos também na chuva de misericórdia, no sol de amor e nos adubos preciosos que temos recusado por preferir a ociosidade e a indiferença. Precisamos sair de nós mesmos, da esfera de nosso eu e viver com todos, buscando ser mais úteis em todos os lugares e em quaisquer situações. Porém, muitas das vezes perguntamos: como conciliar os deveres para consigo mesmo, o dever para com os genitores e o dever para com os familiares, com os deveres para com o espírito imortal? É importante ressaltar que todos esses deveres são importantes, mas não devem constituir-se em empecilhos para o nosso crescimento espiritual. É preciso avaliarmos se não superestimamos as dificuldades impostas pela família, pretendendo justificar as nossas vacilações perante a própria consciência. Devemos pacificar nossos familiares, evitando discussões, brigas, irritações e agressividade. Precisamos cultivar um comportamento disciplinado e coerente. Exercitar bondade, mansuetude, compreensão, respeito, tolerância e demais valores cristãos para demonstrar aos nossos familiares, com a força do exemplo, a excelência dos princípios que esposamos. Aqueles que se dispuserem a difundir um ideal devem munir-se de fé e de uma firme decisão de não voltar atrás em suas realizações. Como nos deixaram grandes exemplos
o apóstolo Paulo de Tarso e seu fiel companheiro Barnabé, e assim como o seu grande amigo Lucas. Não é à toa que o benfeitor espiritual Batuíra já dizia: sofrer sim, recuar nunca. Quer dizer, se já temos condições de colocar as mãos no arado e trabalhar a terra íntima de nossos corações, façamos isso com mãos firmes, com bom senso, com decisão, e não olhemos para trás. Vamos prestar bastante atenção no presente, claro, consultando as bases do passado, mas projetando um futuro glorioso e muito feliz. Meus amigos, a partir de agora vamos destacar o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36, onde Jesus diz assim, abre aspas, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Fecha aspas. Sobre esta passagem do Evangelho, encontramos no livro Ceifa de Luz uma belíssima mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. É o capítulo 5, cujo título é A Lição da Espada. E Emmanuel diz assim, abre aspas, não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para entender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz,
ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Fecha aspas. A verdade é que quando Jesus diz que não veio à Terra para trazer paz, mas sim a espada, inúmeros leitores do Evangelho ficam perturbados ante essas afirmativas do Mestre, porque o conceito de paz entre os homens, desde há muitos séculos, foi completamente viciado. Na expressão comum, ter paz significa, para muitas pessoas, haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. É óbvio que Jesus não poderia endossar esse tipo de tranquilidade, de paz. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, Jesus trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, para que o homem inicie a batalha de aperfeiçoamento de si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu primeiro ensinamento, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo, o Cristo, foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há mais de 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos a este processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, é fugir à própria vida e precipitar na morte. No entanto, Jesus é também chamado de o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram no Cristo a serenidade inalterável. É que ele, Jesus, começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros.